Olá pessoas do bem, espero que esteja tudo bem com vocês. E como você já viu no título deste vídeo, eu quero hoje trazer-vos o meu testemunho sobre disforia de gênero e pensamentos da outra palavra que você já viu aí no título do vídeo, ok? E como eu não quero que este vídeo seja muito longo, eu vou começar já a definir o que é a disforia de gênero. De lembrar que a disforia de gênero já foi desconsiderado pela OMS como sendo um transtorno mental e retirado dali do manual de transtornos psiquiátricos. Então, neste vídeo é somente o meu testemunho, o que eu acredito realmente sobre a disforia de gênero, porque embora a OMS tenha desconsiderado como transtorno mental, eu ainda creio que a disforia de gênero é um transtorno mental por conta também da história que eu tenho com a disforia de gênero. Dizer que a disforia de gênero ela é caracterizada pela identificação constante e persistente com o gênero oposto e ela pode vir acompanhada com depressão, ansiedade, irritabilidade e tantas outras comorbidades. Então, quando uma pessoa tem disforia de gênero, ela se identifica fortemente com o gênero oposto ao nascimento, ao ponto dela desejar pertencer e viver de acordo ao gênero ao qual esta pessoa se identifica. No caso, eu sou um homem e quando eu tinha disforia de gênero, eu me identificava fortemente com o gênero feminino e desejava viver como gênero feminino. E a minha disforia de gênero realmente me causou depressão, realmente me causou ansiedade, realmente me causou irritabilidade, que são algumas comorbidades da disforia de gênero. E quando eu tinha depressão, eu também desenvolvi pensamentos e ideações suicidas. Na altura ainda eu era adolescente e tinha por aí 17, 18 anos, que foi o período em que a minha depressão durou. E por conta da disforia de gênero e da depressão que naquela altura eu também estava a enfrentar, eu desenvolvia muitas ideias suicidas, muitos pensamentos suicidas. Eu acredito que várias pessoas assim como eu que enfrentam ou enfrentaram disforia de gênero tendem, a ter pensamentos suicidas. Muitas até chegam realmente a tentar contra a sua própria vida, saindo do lugar da ideia, levando realmente para o ato. Mas no meu caso não foi assim, graças a Deus. Eu não cheguei de facto a atentar contra a minha própria vida. Eu simplesmente tinha ideias e pensamentos suicidas. De exemplo, estar a sair do colégio, pensar em atirar-me em frente de um carro para supostamente acabar com a dor que eu estava sentindo por conta da disforia de gênero realmente. Então, não pertencer ao gênero oposto me gerou um sofrimento psicológico que fez com que eu desenvolvesse pensamentos de querer acabar com a minha própria vida, porque na minha cabeça, naquela altura, eu não era suficientemente completo. Então eu rejeitava a minha própria essência, que é masculina, para pertencer a um gênero com o qual naquela altura eu realmente me identificava, mas eu me identificava com o gênero feminino por conta da disforia de gênero. Então, é uma confusão de gênero que precisa ali ser tratada, na minha opinião. E não tratada como tratam lá na Europa. Eu sou angolano e tenho acompanhado como tem se desenrolado este assunto lá na Europa. Lá, por exemplo, quando você é diagnosticado com disforia de gênero, afirmam logo que você é transexual, então você acaba entrando num processo de transição de gênero. Se você for adolescente, no caso, te é receitado uma série de hormônios, e se você ainda é um pré-adolescente, receitam para você bloqueadores da puberdade para que você não desenvolva a sua puberdade de forma natural. E só depois, na idade adulta, quando você já tiver aí os seus 19, 20 anos, te dão a liberdade, de você decidir fazer a cirurgia de afirmação de gênero, que é a mudança de sexo realmente efetiva. E acompanhando muito sobre este assunto na Europa, eu percebo que na minha própria história, se eu não vivesse aqui em Angola e vivesse lá na Europa, por exemplo, eu não teria este tempo de passar por esta fase da puberdade, de passar por esta fase da adolescência com disforia de gênero, para eu me conhecer e depois dessa fase aceitar a minha própria essência, que é masculina, e me sentir confortável em viver realmente como masculino. Então são coisas que eu fico pensando aqui, que se eu vivesse lá, eu também passaria por todo o processo e não teria este tempo de espera de ultrapassar a fase da puberdade, de ultrapassar a fase da adolescência, que é uma fase conflituosa, em que a pessoa realmente não se conhece, em que a pessoa realmente provavelmente vai rejeitar o seu corpo por conta da transformação brutal que acontece nesta fase da puberdade e adolescência, da adolescência para a fase adulta. Então é uma fase que requer muito cuidado, e nessa questão da disforia de gênero ainda mais, porque a pessoa fica confusa sobre a identidade dela, sobre quem realmente ele é,
no mundo. E além dele ficar confuso sobre quem realmente ele é no mundo quanto ao seu gênero, ele também tem o desejo de pertencer a um outro gênero, ao gênero oposto ao qual ele nasceu. Então a disforia de gênero, para mim, eu ainda acredito que assim, dentro da minha história, é um transtorno mental que precisa ser tratado não com terapia hormonal, não com cirurgia de afirmação de gênero, mas com tratamento efetivo, psicológico e psiquiátrico, que eu acredito que ajudaria imenso muitos jovens e adolescentes com disforia de gênero a realmente se encontrarem, a realmente amarem a sua essência masculina, sejam pessoas que sofrem com disforia de gênero sendo do sexo masculino, ou amarem a sua essência feminina, seja pessoas que sofrem com disforia de gênero sendo elas femininas. E nestes últimos dias eu estava lendo sobre um estudo finlandês que é recente, é deste ano de 2024, que fala realmente sobre isso, que diz que muitas das alegações feitas por ativistas LGBTs e algumas comunidades científicas afirmando que a taxa de suicídio em pessoas que sofrem com disforia de gênero é alarmante por conta destas pessoas não iniciarem um tratamento hormonal e começarem um processo de transição de gênero. Esse estudo finlandês vem realmente discordar com estas alegações que na verdade não têm bases tão sólidas científicas. Esse estudo finlandês pegou em 60 estudos científicos feitos sobre disforia de gênero e suicídio e chegou à conclusão que realmente o que leva as pessoas a terem pensamentos suicidas e atentarem de fato contra a sua própria vida, no caso pessoas de fato que têm disforia de gênero, na verdade não é o facto delas não começarem uma terapia hormonal, não é o facto delas começarem um processo de transição de gênero que faz com que elas tenham essas ideações suicidas. Na verdade é o facto delas estarem com depressão e existem outras comorbidades que entram na linha da depressão que faz com que estas pessoas com disforia de gênero pensam em se suicidar e atentam contra a sua própria vida. No meu caso eu vejo que este estudo finlandês é realmente verídico, é cheio de verdade, porque eu tive esse tempo de espera que o estudo finlandês diz para que alguns pais tenham, esse tempo de espera do filho sair da fase da adolescência para a idade adulta, para ver se depois desta fase ele não aceita o seu ser sexuado conforme ele realmente veio ao mundo. Eu nunca tive realmente um acompanhamento de um psicólogo para me ajudar a lidar com a disforia de gênero. Eu nunca tive realmente um acompanhamento de um psicólogo para me ajudar a lidar com a depressão que a disforia de gênero me causou, assim como os pensamentos suicidas que, oriundos da depressão, eu comecei a ter por conta da disforia de gênero. Eu nunca tive um acompanhamento com um psicólogo, mas eu tive força de vontade o suficiente para investigar sobre assuntos que têm a ver com autoconhecimento, para investigar sobre assuntos que têm a ver com saúde mental e buscar conhecimento que tem a ver com inteligência emocional, amor próprio e tantos outros assuntos e conhecimentos que têm a ver com o fortalecimento daquilo que é a nossa mente, para que a pessoa realmente consiga lidar com todos os traumas e com todo o sofrimento psicológico e conseguir sair dali vitorioso. Então foram 2 anos que eu passei realmente ignorante sobre estas temáticas todas, mas em 2020, quando o mundo parou, eu acredito que foi o ano que Deus queria que eu desacelerasse um pouquinho, em que eu realmente comecei a me conhecer e a investigar sobre todas as temáticas que eu precisava para sair daquele buraco, para sair daquela escuridão e voltar novamente para a luz. Então eu acredito que se para mim buscar conhecimento sobre todas essas temáticas, mesmo sem tendo um acompanhamento psicológico naquela altura, que eu muito precisava, ajudou-me muito para eu conseguir lidar e superar esta fase, aceitando a minha própria essência masculina e vivendo confortável em meu próprio corpo, sem falar ainda da espiritualidade, do meu relacionamento com Deus, que também contribuiu muito para que eu conseguisse realmente me amar e a enxergar beleza em ser masculino. Se para mim buscar conhecimento sobre estes assuntos, sobre saúde mental e tudo mais, já fez toda a diferença para eu conseguir ultrapassar essa fase e hoje viver confortável com o meu próprio corpo. Imagine para alguém que tem um acompanhamento psicológico de facto, tem um acompanhamento psiquiátrico de facto. Olhando para a minha própria história, eu acredito que quando alguém com disforia de gênero procura um acompanhamento efetivo com um psicólogo, procura um
acompanhamento efetivo com um psiquiatra, esta pessoa, se conseguir vencer a sua depressão, ela automaticamente consegue vencer a disforia de gênero. Esta pessoa, se conseguir vencer a falta de amor próprio que ela tem sobre sua própria essência por conta da disforia de gênero e essa confusão toda de gênero que ela tem, ela realmente conseguirá encontrar a paz em ser do gênero ao qual ela nasceu. E entrando também com a espiritualidade, eu acredito que quando esta pessoa se permite se conhecer em Deus e descobrir a sua verdadeira identidade em Deus, creio que a ciência misturado com a espiritualidade, se andassem juntas e nenhuma delas fosse querer se sobrepor por cima da outra, tentando nivelar quem é melhor, quem não é. Eu acredito que nesta questão da disforia de gênero, se essas duas andassem juntas, a espiritualidade, assim como a ciência verdadeira, aquela que realmente busca os fatos e a razão da coisa, a lógica da coisa, acredito que salvaríamos muitos jovens hoje em dia que têm disforia de gênero de facto, que sofrem com esta angústia psicológica e não querem viver como pessoas do outro sexo ou do outro gênero. E o meu grande intuito de gravar este vídeo contando o meu próprio testemunho é dizer para estes jovens que sofrem com disforia de gênero, depressão e têm ideações suicidas, pensamentos suicidas, é dizer para você que existe uma solução para este teu problema, estás a perceber? Se você enxerga isso como um problema, porque existem pessoas que realmente não enxergam na disforia de gênero um problema, porque já foi retirado como sendo um transtorno mental, mas se você que é jovem, está com disforia de gênero, não se identificas com o teu gênero de nascença, não te identificas com o teu sexo biológico de nascença e queres pertencer provavelmente a um outro gênero, mas de facto você não quer pertencer a um outro gênero porque você está confuso quanto à sua identidade de gênero, eu digo para você que existe solução para tudo isso que você está vivendo. E a primeira solução que eu te trago aqui como cristão é realmente Jesus Cristo. Busque conhecer Ele através da sua palavra, busque aplicar a palavra de Deus na sua vida, que eu acredito que você experimentará de coisas incríveis. Acredito que você experimentará de uma luz que vai reacender esta escuridão em que você vive neste exato momento por conta da disforia de gênero que está te causando depressão, que está te causando ansiedade, que está te causando irritabilidade, todos estes sentimentos ruins que você está enfrentando neste conflito em que você se encontra. Eu também estive na sua situação e eu sei muito bem o que realmente me ajudou. E foi realmente Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando entrou na minha vida, Ele trouxe luz da escuridão em que eu estava, estás a perceber? Porque a depressão, pensamentos suicidas e a disforia de gênero realmente fazem isso conosco. Elas nos colocam no lugar de escuridão para que nós não conseguimos enxergar o outro lado da vida. Porque nesta fase nós enfrentamos uma dor imensa que vem junto com culpa, sentimentos de vergonha, que fazem com que nós não enxergamos esperança em sair daquele buraco, em sair daquela escuridão. Então Jesus Cristo é realmente esta luz que quando nós encontramos, nós conseguimos enxergar solução para uma situação que para nós era realmente impossível de haver solução, estás a perceber? Eu não tive realmente um acompanhamento de um psicólogo quando eu estava com disforia de gênero, quando eu estava com depressão e tinha esses pensamentos suicidas, mas o que me ajudou realmente foi a minha fé em Cristo Jesus. O que me ajudou realmente foi começar a praticar a palavra de Deus. Foi quando eu realmente comecei a ver os frutos da prática da minha fé. O que me ajudou realmente foi investigar sobre assuntos que têm a ver com saúde mental, foi investigar sobre assuntos que têm a ver com autoconhecimento, que têm a ver com autoaceitação, autoajuda. Foram livros e assuntos em que eu mergulhei de cabeça, né? E cada vez que eu lia um livro sobre autoajuda, cada vez que eu lia a Bíblia, cada vez que eu mergulhava no meu relacionamento com Deus, eu saía dali muito mais forte para lidar com a depressão, eu saía dali muito mais forte para lidar com a ansiedade e eu saía dali muito mais forte para superar a disforia de gênero, que era uma visão distorcida que eu tinha sobre mim mesmo, estás a perceber? Então Jesus, quando entra na nossa vida, Ele traz luz, porque quando nós estamos com disforia de gênero, parece que a nossa visão sobre quem nós somos é tapada. E se você já teve disforia de gênero, você vai conseguir me entender. Quando nós estamos com disforia de gênero, realmente a nossa percepção sobre nós mesmos é tapada. Dentro de mim eu não me sentia masculino e quando eu me olhava no espelho, a única coisa que me fazia lembrar que eu ainda era masculino, mesmo não me sentindo dentro de mim masculino, era o meu órgão genital. Sempre que eu me olhava no espelho, meu pênis estava aí a me confirmar que eu não sou aquilo que eu sinto porque eu me sentia realmente mulher.
Porque antes do meu sentimento existia uma estrutura biológica ali, que não podia ser negada, estás a perceber? Existia uma estrutura fisiológica e anatômica em mim que não podia ser negada simplesmente pelo facto de eu estar naquela fase me sentindo mulher. Então, se você é um jovem que está com disforia de gênero, que sente que você nasceu no corpo errado, como é muito propagado nos dias de hoje, se você não é feliz, por exemplo, por não ter um sexo biológico que você gostaria de ter e não pertencer ao gênero que você não pertence, mas gostarias e desejas pertencer, se você é um jovem cristão, saiba que você pode conseguir lidar com isso através da sua fé, buscando ajuda de pessoas adultas para poderem te auxiliar a ultrapassar esta fase de forma vitoriosa. Não permita que os pensamentos suicidas por conta da disforia de gênero façam com que você tire a sua própria vida. Por favor, peça ajuda, ore, se possível jejue, busque a presença de Deus, porque existe um vazio em nós quando nós estamos em conflito com a nossa própria identidade. Existe um vazio em nós tão grande que só Deus poderá preencher. E quando você busca ajuda espiritual e juntamente com a ajuda psicológica, eu acredito que é o checkmate para você conseguir sair de uma situação realmente com extrema vitória. Foi isso que me ajudou e eu estou aqui simplesmente para compartilhar isso contigo, no sentido de te dar alguma luz, te dar alguma esperança de que estes conflitos que você está a passar com a sua identidade são conflitos que realmente passam, que realmente é simplesmente uma fase. E se você é cristão, saiba que você não necessariamente nasceu no corpo errado. Saiba que Deus não errou ao tecer o teu corpo dentro ainda do ventre da sua mãe. Deus é perfeito e toda a estrutura corporal sua foi realmente criada com um propósito, com uma finalidade. E esta fase de confusão é apenas uma fase que a tua mente está a criar para você ficar bloqueado. Então saiba que quando você desbloquear a sua mente com conhecimento da palavra de Deus e com um bom acompanhamento psicológico também, eu acredito que você conseguirá sim ultrapassar esta fase de forma vitoriosa, assim como aconteceu comigo, tá bem? Este vídeo ficou muito longo, eu espero realmente que ele tenha te ajudado. Eu queria terminar este vídeo dizendo uma frase: você não é o que você sente em determinada fase da sua vida, porque antes do teu sentimento você já foi formado. Então busque se conhecer em Deus, busque a sua verdadeira identidade em Deus, procure acompanhamento verdadeiro de psicólogos que vão querer te ajudar a aceitar quem realmente você é, a sua essência verdadeira masculina ou feminina, e não propriamente mudar ela por conta da tua confusão de gênero, ok? Está terminando aqui mais um vídeo, espero que você tenha gostado, e se você realmente gostou e te ajudou, deixa um like para mim, subscreva-se aqui no meu canal, e não esqueça nunca de que você é o maior influenciador da sua própria vida e da vida dos outros, ok, pessoal do bem? Tchau, tchau, e fique com Deus.